Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Camila Polinário e eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você teria coragem de se arriscar grandemente para cumprir o seu propósito? Pois hoje nós vamos estudar a vida de alguém que fez isso. Então, se você ficou curioso, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, eu te convido a curtir esse vídeo, a se inscrever nesse canal e não perder outros conteúdos como esse. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje? E a mulher corajosa que arriscou a sua pele, a sua própria vida para cumprir o seu propósito foi a rainha Esther, ela mesma. Lá no livro de Esther, capítulo 4, verso 15, está escrito o seguinte: vou ler aqui com vocês. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Olhem só essas palavras. Em algumas versões fala assim: se eu tiver que perecer, pereci. Esse foi o tamanho da coragem de Esther. Ela falou: se precisar morrer para cumprir a minha missão, eu morrerei. Então, só para vocês entenderem um pouco do contexto histórico da vida de Esther, Esther era uma judia órfã que foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E ela vivia exilada, ela não vivia na comunidade de Israel. Naquela época, o povo de Israel havia sido levado como escravo para uma outra nação. E essa nação agora que dominava sobre eles eram os persas. Mas aconteceu uma grande reviravolta no reino e o rei precisava de uma rainha. Esther foi uma das mulheres que foram levadas até o rei e, acreditem se quiserem, ela foi escolhida para ser a rainha da Pérsia e se casou com o rei Assuero. Mas o rei Assuero, ele tinha um decreto que dominava em toda a Pérsia. Esse decreto era o seguinte: se você fosse até a presença do rei sem ser convidado, você poderia ser condenado à morte. Olhem só a preocupação de tudo isso. E existia também alguém chamado Amã. Amã, fazia parte de uma descendência de pessoas que odiavam os judeus. E uma das missões da vida de Amã era exterminar os judeus da face da terra. E o que acontecia? Toda vez que Amã, que era um dos líderes do governo do rei Assuero, passava pela cidade, as pessoas se curvavam perante ele, exceto uma pessoa que não fazia isso, que era justamente o primo de Esther, o Mardoqueu, porque Mardoqueu entendia que ele deveria se curvar apenas para Deus, que se curvar era um tipo de adoração, e por adorar apenas a Deus, ele não se curvaria perante Amã. E por isso o ódio de Amã crescia ainda mais contra ele. Até que um dia Amã conseguiu que um decreto fosse assinado. E esse decreto dizia que todos os judeus, no determinado dia do mês, seriam mortos. E quem os matasse ainda poderia ficar com todos os bens deles. Olhem isso! Mas, nesse momento da história, adivinhem quem era a rainha, a esposa do rei da Pérsia? Esther. E o rei não sabia que Esther era judia, porque esse era um segredo que ela guardou ali durante todo esse casamento com o rei da Pérsia. Só que, nesse momento, quando sai esse decreto de morte, o primo de Esther, Mardoqueu, então chega para ela e fala assim, ó, lá no verso 12: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será única entre os judeus que escapará. Ele falou, olha, não acho que você está livre, mas pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família morrerão. Olhem só a resposta do primo para ela, a mensagem que ele deu para ela, como um chamado. Olha, se você está aí, você tem que cumprir o seu propósito, que é livrar o seu povo nesse momento de aflição. E a rainha Esther, então, tomou uma decisão. Na realidade, 3 delas. E eu quero listar aqui com vocês. A primeira delas, nós já lemos aqui, ela pediu, então, para que toda a nação de judeus jejuasse por 3 dias e 3 noites. Por quê? Isso era um procedimento para que Deus orientasse a ela qual seria a melhor estratégia, o que ela faria para resolver aquela situação, para ajudar para que o povo não fosse todo exterminado. Segunda decisão de Esther, obediência e estratégia. Ela seguiu o conselho do seu primo Mardoqueu e ela decidiu agir no momento certo. E realmente ela fez isso. E
A terceira decisão que Esther tomou foi justamente ter coragem. Ela decidiu enfrentar o risco de comparecer perante o rei, confiando em Deus, que Deus faria o melhor. E foi justamente isso que aconteceu. Passados os dias de jejum, Esther tomou um banho, se perfumou, colocou as melhores roupas, ficou linda. Pensa, a rainha no seu ápice de beleza. E ela comparece, ela entra no palácio sem ser chamada pelo rei, o qual não havia há muitos dias, uma informação importante. E ali, então, ela pede o favor do rei e ele estende o cetro e ele simplesmente diz o seguinte, que toda mulher acho que gostaria de ouvir. Esther, me peça o que você quiser, porque eu te darei até metade do meu reino. E resumindo toda a história de Esther, o rei concedeu que ela, por meio de Mardoqueu, fizesse um novo decreto autorizando que os judeus se defendessem no dia que havia sido determinado para o extermínio deles. Amã foi morto, Esther conseguiu livrar todo o seu povo e entrou para a história como alguém que cumpriu o seu propósito. E que propósito! Agora eu te pergunto, será que, como Esther, Deus também tem te chamado para um propósito especial e, para isso, Ele também pede que você tenha ousadia, coragem, fé e determinação? Porque, se esse é o caso, hoje, pense e reflita em tudo que a gente compartilhou aqui sobre a história de Esther. Analise qual o seu propósito e cumpra esse propósito. Viva e pague o preço. Sim, às vezes vai ser desafiador, às vezes vai ser algo que vai exigir de você novas habilidades, estar em lugares que você não esteja acostumado. Mas, se Deus te colocou onde você está, é para que você cumpra o seu propósito também. Eu confesso para vocês que, há alguns anos atrás, alguém chegou para mim com as seguintes palavras. Disse que Deus me colocaria em um lugar um dia e que nesse lugar eu deveria testemunhar do amor dele. Não deveria me esquecer disso. E eu confesso que eu esqueci. Esqueci, tão bem esquecido, que ano passado minha mãe me lembrou dessas palavras. E eu parei e pensei, falei, olha que coisa. Então, Deus, ele vai usar ao longo do seu caminho outras pessoas, a própria Bíblia, sonhos, visões. Ele vai usar tantos para falarem com você. E eu peço que você tenha coragem suficiente e esteja atento o suficiente para ouvir a voz dele e para cumprir o seu propósito, ser obediente àquilo que ele quer que você faça. Você tem coragem para isso? Se você tem, escreva aqui nos comentários. Eu escolho confiar em Deus. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir sobre essa mensagem. Até o próximo vídeo.